Bom, galera, ontem aconteceu mais um daqueles shows de horrores com direito à aglomeração, carro de som, camisa da CBF e membros do mais alto escalão do governo federal, mas sem máscara dessa vez. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos. Bom, galera, ontem aconteceu mais um daqueles shows de horrores com direito à aglomeração, carro de som, camisa da CBF e membros do mais alto escalão do governo federal, mas sem máscara dessa vez. Foi no Rio de Janeiro, reduto político da família Bolsonaro. Lembrando que o estado do Rio de Janeiro tem a maior taxa de letalidade de Covid-19 do país. Pois é. O general Pazuello, ou Pesadelo, que não é nem mais do governo, mas depois de uma semana de bons serviços prestados ao presidente, mereceu afago, também estava presente. Depois de algumas semanas na defensiva, com todo o Brasil acompanhando o BBB da CPI, o Bolsonaro resolveu mostrar para os seus apoiadores que ainda tem quem goste dele. A gente sempre fala aqui que o presidente ganhou a eleição, mas nunca saiu do palanque. A gente fala que ele se negou a governar e continuou fazendo campanha o tempo todo. Mas como vai essa campanha toda do presidente Jair Bolsonaro? As pesquisas, como a gente já comentou, andam de mal a pior para ele. Na pesquisa da semana passada, do IDEA para a revista Exame, o ex-presidente Lula ficou 8 pontos na frente do Jair Bolsonaro no segundo turno. Aí que eu quero que vocês comecem a prestar mais atenção. Pode parecer para alguns setores que essas pesquisas, que a volta do Lula, de um candidato forte como Lula para a corrida eleitoral, que o desastre da gestão Jair Bolsonaro, enfim, que isso está naturalmente enfraquecendo a campanha do presidente para a reeleição. É verdade? Também considero que sim, mas aí mora um perigo, porque um certo clima de já ganhou pode impedir que a gente perceba que a grande questão do bolsonarismo é que ele não depende da realidade. Vou elaborar. Importa pouco para quem gosta do presidente Jair Bolsonaro os 450 mil mortos por negligência do governo, os milhões de desempregados, a falta de vacina, os setores da economia que quebraram. O que mais importa para o bolsonarismo é a narrativa. E vamos lembrar que a gente está acostumado a abrir o jornal de manhã e se deparar com aquele monte de notícias sobre o que aconteceu no Brasil, mas uma grande parte da população se informa pelo WhatsApp. Ou seja, aquilo que a gente vê como expressão da realidade não é a mesma coisa que essas pessoas estão vendo. E o bolsonarismo vai se escorar nesse descolamento entre a realidade e a história que é contada sobre ela. Por isso que, por mais que a popularidade dele caia, ele continua tendo aquele núcleo duro de apoio que deixa todos nós escandalizados. Como é que pode ainda ter gente que apoia esse cara? Pois é, tem. E teve gente suficiente para, mesmo diante do caos esfregado na nossa cara, não passar um impeachment porque não ia ter voto no Congresso. Dá para comemorar as pesquisas? Dá. Mas não dá para se deixar iludir por elas. Não dá para achar que o trabalho está feito e que, em virtude desse caos de gestão, a gente está tranquilo para 2022. Porque eu não vejo muito assim, não. Me escutem aqui, que é sério. Eles vão criar uma realidade paralela na qual eles fizeram tudo que era possível para combater a pandemia. Eles vão criar uma história e muita gente pode cair nessa história. Tem gente caindo hoje em dia. Vou dar um exemplo para vocês. Deem uma olhada na entrevista que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, deu à Folha de São Paulo na segunda-feira. Eles estão cavando a autoria do auxílio emergencial, que foi uma conquista do Congresso Nacional, né, no patamar em que ele foi pago, no valor em que ele foi pago em abril do ano passado. O Guedes queria um auxílio de R$200 e o Congresso subiu para 600. Hoje, o Paulo Guedes afirma que a ideia foi do presidente. E vamos lembrar que nas pesquisas anteriores, quando o Bolsonaro mantinha a sua porcentagem de popularidade e só trocava a sua base de apoio, então perdendo o apoio entre as pessoas mais ricas e ganhando mais apoio entre as pessoas mais pobres, um argumento foi que isso seria devido ao pagamento do auxílio emergencial. Eles perceberam isso. E por isso que eles estão batalhando tanto para dizer que a autoria de um auxílio de R$600 é do presidente. O próprio Paulo Guedes, durante toda a entrevista, fala desse elemento político. Embora ele diga que, infelizmente, o Bolsonaro já está em campanha, ele sabe que isso conta. No mesmo sentido, na hora de se justificar quanto à falta de vacinas, o Guedes bota a culpa no Mandetta, que nem estava mais no governo,
e ter diversa para falar de governadores e prefeitos, sem mencionar que o custo político das decisões dos governadores e prefeitos, das decisões mais duras durante a pandemia, foi severamente aumentado pelo fator Bolsonaro negacionista. O Bolsonaro e o seu ministro Paulo Guedes agem como se as ações do governo federal não tivessem mudado o cenário. Outras pessoas é que tinham que ter feito diferente, mas eles, não tinha que ter mudado nada. Não dava para saber o que aconteceu. E ele ignora de propósito que o custo político dos governadores aumentou muito por causa do Bolsonaro. E aí, tô falando ele e o Paulo Guedes porque ele que deu a entrevista. Ele fala como se as atitudes do Bolsonaro não tivessem mudado o cenário. E mudaram. A cada palavra contra as medidas de isolamento social, a cada falsa esperança sobre tratamento precoce que o Bolsonaro dava e dá ainda, ficava ainda mais custoso para governadores e prefeitos irem contra o presidente e imporem medidas impopulares. Você acha que alguém quer impor lockdown na sua cidade? Político precisa de popularidade. E essa é a medida mais impopular que existe, principalmente depois de tantos meses de pandemia. E principalmente se o cara que não comprou a vacina depois sai por aí dizendo que o seu comércio fechou por culpa do governador que impõe uma restrição em virtude de um vírus que ainda está circulando por aí por culpa do presidente. Então, para ficar claro aqui, para ajudar, o teu comércio está fechado? A culpa é do Bolsonaro que não comprou a vacina. Teus filhos estão há muito tempo sem ir para a escola, estão indo para a escola só alguns dias para aula presencial? Culpa do Bolsonaro que não comprou a vacina. Você perdeu uma pessoa querida que já poderia estar vacinada se o governo tivesse respondido os e-mails? Culpa do Bolsonaro que não comprou a vacina. Se a economia não anda porque nós não conseguimos ainda sair de uma pandemia para a qual já tem vacina, a culpa é de quem não comprou vacina. Fim. Mas claro, nem todo mundo assiste o meu canal. Por isso, compartilhe esse vídeo com quem você puder. Mas enfim, nem todo mundo assiste o canal. Nem todo mundo entra em contato com esse discurso. E essas pessoas vão acreditar que o Bolsonaro, que é um acomodado, que fica tomando nosso dinheiro, porque a gente que paga o salário dele sem trabalhar, enquanto joga a culpa nos outros, é um cara que está do lado do trabalhador. O trabalhador está sem trabalhar porque ele não respondeu e-mail. Mas vamos lá, outro dado aqui. E o Centrão, né? Que antes era o problema do Brasil, como dizia o general Heleno até outro dia, se gritar, pega Centrão, não sobra um, meu irmão. Virou, na entrevista do Paulo Guedes, o Centro Democrático. Pois é, a nova política. Enfim, voltando. Quando a gente está falando de um governo, de uma estratégia política que não se apoia na realidade dos fatos, nos dados, mas é alicerçada em cima da narrativa, analisar a comunicação fica ainda mais importante. O Bolsonaro sabe o que funciona para a popularidade dele. Ele conseguiu construir uma presidência da República saindo da absoluta irrelevância política, a partir de uma identificação com um homem médio, contra as elites que o desprezavam. Um homem do povo, mas não qualquer povo, né? O povo masculino, conservador, meio frustrado ali, que se identifica com ele. Bom, enfim, não que não tenham outras pessoas que se identificam com o Bolsonaro. A gente está falando ali no geral. E aí, uma das coisas que mais pega para esse público, que incomoda, ser chamado de covarde. Que foi o que aconteceu durante essas últimas semanas na CPI. Primeiro o Pazuello mete atestado para não depor. Depois todos os membros do governo dizem o que eles defendem em público, para tentar não se complicar ainda mais na CPI. Foi um tal de sim, concordo com o uso de máscara, de negação da recomendação da cloroquina, de discurso contra a aglomeração em favor do isolamento. Ou seja, todo mundo com medo. Covarde, dizendo o que disse várias vezes. Aliás, falando em máscara, é interessante, né? Porque para ir na posse do presidente do Equador, o Bolsonaro não dispensou a máscara. Quer dizer, se preocupa, né, com a população do outro país. Mas aqui você, povo brasileiro, que se lasque. Ser chamado de covarde pega muito mal para a base. O que eles fazem, então? Dão uma demonstração pública de macheza. Pega a moto, aglomera, tira a máscara e vão passear na Barra da Tijuca. E a gente, que deveria ignorar o máximo possível a criança que está gritando na sala para chamar atenção, passa o domingo inteiro falando disso, exatamente o que eles querem. A gente fica dando visibilidade para o circo do Bolsonaro em vez de falar do que realmente importa. E vocês vão me dizer, Gabriela, mas espera aí, você está me dizendo que não importa o presidente da República, o ex-ministro da Saúde ali sem máscara? Não, não tô. É claro que isso importa, mas a gente precisa pensar que uma menção é suficiente para manter a rejeição por quem já rejeita o Bolsonaro. Agora, para garantir que ele não seja reeleito, é preciso pensar numa estratégia que alcance quem ainda gosta dele, ou quem agora desgosta, mas dependendo da circunstância, abrir uma exceção, voltaria a gostar, porque, né, não dá para voltar no outro candidato, seja lá quem for.
Outra coisa, agora está todo mundo falando que o general Pazuello pode ser punido pelo exército, que ele deve ser punido por participar da manifestação. Só que dizer que ele deve ser punido, ou seja, falar com tanta certeza, pode gerar uma argumentação num sentido muito prejudicial a esse campo contra o Bolsonaro, caso o Pazuello não seja punido, que é algo que pode acontecer, não é? Porque se ele não for punido e nós tivermos falado com certeza que ele deve ser punido, o que o Bolsonaro pode difundir como narrativa? Que ele tinha razão. E a gente vai perdendo credibilidade. O cara pensa, pô, eles disseram que os caras iam sair presos da CPI, que o Pazuello seria punido, com certeza, mas nada aconteceu. Será que esses caras mentem mesmo? Sinceramente, a gente tem que ter mais estratégia. Pensar em como a gente vai fazer para devolver o Bolsonaro para a irrelevância da qual ele nunca deveria ter saído. E sim, eu sei que ele é o presidente da República, eu não disse que seria fácil, mas a gente pode tentar pensar numa saída, não pode? Em vez de ficar falando tanto da manifestação, que é exatamente o que ele quer, senão ele não teria convocado a manifestação, vamos pensar em outras coisas? Se a gente quiser conversar sobre as estratégias do Bolsonaro para as eleições de 2022, tem questões que emocionam menos, mas são muito importantes e que estão acontecendo. Você já parou para pensar que o Bolsonaro não tem partido? E que para ser candidato ele vai ter que conseguir um? Você se lembra que ele não conseguiu criar o tal Aliança pelo Brasil depois de fazer todo aquele show com escultura de bala de revólver? Não conseguiu criar o próprio partido porque é fraco, porque não conseguiu apoio. Mas ninguém comenta essa derrota. A gente fica falando do que ele quer que a gente fale. Agora, o Jair Bolsonaro, que faz política baseada numa retórica antipolítica e antipartido, precisa desesperadamente entrar em algum partido. E para isso ele está procurando um partido com capilaridade e dinheiro. Virou o melhor amigo do Roberto Jefferson, gente, o Roberto Jefferson, para sondar o PTB. Ele está chegando ao ponto de se fazer de doido e namorar o PSL, depois de passar 2 anos chamando o PSL de traidor. Lembrando que o PSL, por ter feito a segunda maior bancada no Congresso Nacional, na esteira do bolsonarismo, tem direito a uma bolada de fundo eleitoral. Também está fazendo a corte com todos os partidos do Centrão, de novo, a nova política. Toda essa vontade de arranjar uma estrutura mais estabelecida para a campanha faz a gente suspeitar que a gente não pode supervalorizar o poder que tem as redes sociais. E por isso que a parte de nós que prefere que o Jair seja um presidente de um mandato só tem que fazer a nossa parte e parar de ajudar. Ele querer um partido com dinheiro mostra que a visibilidade que ele manteve nas redes sociais não é suficiente para fazer uma reeleição. Mas a gente pode ajudar não colocando o Bolsonaro e aquilo que ele quer que seja assunto todo dia nas principais páginas dos veículos de comunicação. Deu para entender? Eu vou contar para vocês o que eu temo que possa acontecer. O Bolsonaro pode estar pensando que atrasar a solução dos problemas vale mais a pena, para que a ação dele fique mais viva na memória das pessoas perto da eleição. Ele vai segurar a extensão do auxílio, vai deixar para comprar uma boa quantidade de vacinas mais para o final do ano e vai tentar controlar essa narrativa. A gente não pode achar que a eleição está resolvida só porque o Bolsonaro está em baixa agora. Tem muita água para rolar ainda até a eleição. Na hora que a vacina chegar, as pessoas só vão querer deixar isso para trás. Ele vai ter um tempo mais controlável até a eleição em si. E vai poder contar a história que ele quiser no grupo de WhatsApp. A gente precisa tomar muito cuidado com o clima que já ganhou. Foi o clima que não nos permitiu reconhecer a ascensão desse absurdo. O meu medo é nós estarmos novamente correndo despreocupados em direção ao precipício depois de haver colocado algo diante de nós para impedir que o vejamos. Como diz o Pascal numa frase que eu gosto muito. Eu sei que a nossa vontade é que o Bolsonaro nunca mais seja eleito para cargo nenhum. Que as pessoas entendam que ele tinha responsabilidade com a saúde da população. Mas eu não posso garantir que isso vai acontecer. A gente precisa olhar para o mundo como ele é, para a realidade. E para concluir, eu quero lançar um desafio para os bolsonaristas, inspirado aqui pela entrevista do nosso ministro Paulo Guedes. Alguém aqui me assistindo consegue, sem atribuir responsabilidade para terceiros, sem terceirizar BO, sem falar dos governadores, do Mandetta, dos prefeitos do STF, diretamente, alguém consegue me dizer que a decisão do Brasil de ignorar a compra da vacina está correta? Você consegue me dizer que o Bolsonaro fez certo em atrasar a vacinação no Brasil? Não vai conseguir, né? Porque todo mundo queria vacina para poder voltar a viver, a trabalhar. E repito, o Bolsonaro, que ignorou todas as ofertas, é o responsável por nós não termos ainda vacinas em quantidade suficiente. Não é ele que é o dono da caneta BIC, o técnico do time, não é ele quem decide, o cara que manda. Então fala aqui pra gente, por que foi melhor não ter comprado a vacina em agosto do ano passado? A maior prova de que eles não têm justificativa é que quando são perguntados, eles falam de outras pessoas.
como bons covardes. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e não esqueçam de deixar o like. Beijos.